Hoje no Falando de Fé, eu quero falar com vocês a respeito de fé, diversas religiões e a intervenção dos líderes religiosos nas decisões dos governantes deste país. O que você acha a respeito? Tem alguma opinião? É muito importante ouvi-la. Antes de mais nada, eu quero dar um caso prático a vocês para que nos ajude a pensar e a refletir, e nada melhor do que a prática para isso. Dias atrás, o apóstolo Luiz Hermínio, um líder religioso, protestante, evangélico, quase que chorando num vídeo na internet, pediu ao presidente Jair Bolsonaro que decretasse um jejum pela nação. Mas vai aí a minha pergunta: isso seria possível fazer? Eu já te adianto que não. O Brasil é um Estado laico e a Constituição nos permite a você e a mim, como cidadão, a optarmos pela religião que nós quisermos. Nós não somos obrigados a optar por alguma prática ou conduta religiosa sem que esteja de acordo com as nossas vontades. E mais, o apóstolo pede aos espíritas, aqueles que são adeptos da religião islâmica, também aos católicos e aos evangélicos e às outras religiões, que façam um jejum todos a um Deus. Qual seria este Deus? Ou será que as diversas religiões existentes no mundo, elas podem, de alguma forma, se unir neste momento? Ou isto é impossível? Na minha opinião, isto é impossível, tendo em vista que as diversas religiões têm credos, têm formas de acreditar muito diferentes umas das outras. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. A diferença, embora aparentemente seja pequena entre um cristão católico e um cristão evangélico, ela é gigantesca. Se não fosse assim, Martinho Lutero não teria fixado sobre a porta de uma igreja as suas 95 teses em que discordava das práticas católicas. A ideia aqui não é criticar uma religião e elogiar a outra, mas apenas para dizer que há diferenças gritantes entre uma e outra. Um evangélico não crê e não venera Maria. Ele apenas a respeita como alguém que gerou Jesus Cristo, mas não a venera e não leva a sua admiração a um ponto como leva e respeita o católico. Se você olhar para o espírita tem o evangelho segundo Allan Kardec. Diferente do evangelho que está na Bíblia católica e que está na Bíblia do chamado protestante evangélico. Mas se você olhar também para a Bíblia católica, tem livros a mais do que a Bíblia evangélica, portanto diferentes. Se você olhar para a fé islâmica, eles se baseiam como sua regra e livro de fé no Alcorão. E tem como profeta maior o profeta Maomé. Mas se você olhar também para o hinduísmo ou para o budismo, são religiões totalmente diferentes. Nada mais justo seria para um líder protestante, agora eu me incluo nisso, eu sou um pastor evangélico, líder protestante, e preciso, no mínimo, apresentar a você a minha fé. Se eu quero que você ore comigo, se eu quero que você de alguma forma jejue comigo, poderíamos nós todos orarmos aos nossos deuses? Na verdade, eu preciso apresentar a vocês o Deus que eu creio e a forma como eu creio. Se não seria injusto convocá-los a aderir a uma prática da minha religião sem que te apresentasse a verdadeira forma como eu creio, para que você livremente escolha fazer ou não. Eu creio como cristão, como pastor evangélico, num Deus único. Portanto, a minha religião é uma religião monoteísta. Eu creio num Deus único que se manifesta através de 3 pessoas, ou seja, a pessoa do Pai, Deus Criador, a pessoa do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, e a pessoa do Espírito Santo de Deus. É assim que eu creio e é assim que os evangélicos creem. É desta forma. E se você, de alguma forma, se sente atraído por este Deus que nós estamos falando aqui neste momento, eu convido você, por livre e espontânea vontade, assim
orar conosco, jejuar conosco, mas ter primeiramente na sua vida o mesmo Deus que eu sirvo. Mas eu preciso apresentá-lo a você. Não pode ser um ser desconhecido que você simplesmente o aceite para entrar em comunhão de alguma forma comigo, sem compreender quem é este Deus de verdade e o porquê ele morreu na cruz por mim. Seria mais injusto apenas forçá-lo a uma prática de religião igual à minha, aonde no seu coração você pensa diferente do que eu. Mas eu vou mais além. O apóstolo no vídeo, ele relaciona Bolsonaro e cita como comparação o profeta Jonas. Todos conhecemos a história do profeta Jonas, que foi engolido por um peixe grande e que depois de sair do peixe grande, depois de Deus o salvar desta situação, ele foi até a cidade de Nínive e levou uma profecia para aquele povo para que se arrependesse dos seus pecados. Para quem se lembra da história, os assírios invadiram muitos povos daquela região e naquele momento da história, e esses assírios eram um povo mau, cuja maldade enfurecia os outros povos. E para quem pensa que de alguma forma Jonas fugiu da situação como um covarde, você entendeu de forma equivocada. Jonas não fugiu com medo, Jonas estava ressentido em virtude do seu coração e dos seus olhos terem visto a maldade daquele povo que invadiu o seu povo, que tomou as casas e que machucou a família daquele povo. Portanto, Jonas estava ressentido e por isso Jonas não comunicou àquele povo aquilo que Deus tinha falado no primeiro momento. Mas ele volta, comunica, chama o arrependimento e aquele povo se converte para um único Deus. Portanto, não dá para relacionar aquela época de monarquia com hoje. O Brasil está num momento totalmente diferente, como outras repúblicas no mundo. Hoje nós somos uma república federativa. Temos um governo federal e governos estaduais. Hoje nós temos uma democracia. Hoje nós temos uma tripartição de poderes, seja no executivo, no legislativo e no judiciário. Se funcionam adequadamente ou não, mas de alguma forma se equilibram. Por isso o Brasil ainda hoje, você vê o judiciário trabalhando, o legislativo trabalhando e o executivo através dos seus governantes trabalhando. Quando você vê um líder religioso se aproximando de um governante, precisamos entender qual é o tipo de motivação que este líder tem. A meu ver aqui, não pode ser outra senão, de alguma forma, ganhar notoriedade na internet. Eu sei que as palavras são duras, mas esta é a minha opinião. E eu sei que você pode ter outra diferente. Mas não há outra razão senão ganhar a notoriedade na internet de ser alguém que aconselha um presidente do país a decretar um jejum. O problema é que esse jejum é ecumênico e as religiões entre si, elas não se unem, elas não podem se unir porque a crença é totalmente diferente. Algumas têm até vários deuses, algumas têm práticas totalmente diferentes e seguem livros que são sua doutrina de fé totalmente diferente. Portanto, o ecumenismo ele não coube nem ontem, não cabe hoje e nunca caberá. A Bíblia também fala que no final dos tempos surgiriam líderes tentando criar a única religião ou tentando trazer as diversos tipos de religiões mais diferentes possíveis para uma única religião ou para uma única oração ou coisa do tipo. Isto é impossível. A fé e a forma de religião é totalmente diferente. Por isso eu digo, cabe a você e a mim, neste momento, nos posicionarmos. Que Deus nós servimos. Se nós devemos nos unir, eu preciso, no mínimo, como um líder religioso, apresentar para você este Deus. Este único Deus que eu sirvo, que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cujo Filho morreu por mim, como pecador que sou, para que eu não fosse morto no seu lugar. Ele foi por mim, salvando a minha vida
me salvando dos meus pecados e de uma condenação eterna. Esta é a fé que eu tenho. E eu convido você neste momento, se você acredita nisto, que a Bíblia diz que há um Salvador para a sua vida, que você possa se unir a mim em fé, aceitar o mesmo Deus que eu tenho, não por imposição, mas porque você resolveu acreditar que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este Filho é Jesus Cristo. E se você quer aceitá-lo neste momento, que você possa orar comigo e agradecer a Deus e pedir que Jesus seja o Senhor da sua vida e o nome dele seja glorificado através da sua e através das suas práticas e através do seu modo de viver. Em nome de Jesus. Esta é a minha opinião. Eu quero ouvir a sua, falando de fé.